para começar a nossa quinta transmissão da TV Corona, né? A gente vai ter a fala do Gabriel Santana, @desnecessauro, que eu tive que ficar repetindo mentalmente para não falar desnecessauro, e agora eu não estou conseguindo nem errar, desnocessauro, enfim. Que vai falar sobre ciborgues e cognição estendida, tá? Então, vou passar a palavra para ele e é isso, mais ou menos, enfim, o esquema a gente já sabe, né? São mais ou menos 20 minutos, né? De 20 a 30 minutos, você pode falar sem pressa, e depois a gente faz a discussão, certo? Beleza, gente. Então, boa noite a todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem aí, seguros na pandemia, né? E seguros em muitos sentidos, certo? Grande satisfação estar aqui falando no Corona TV, no Covidios 2019. Aí eu vou falar um pouco do trabalho que eu fiz já. Eu pesquisei isso no mestrado, né, que eu trabalhei bastante com filosofia da mente e estou retomando um tanto desse trabalho, agora, né? Dei uma mudada no tema da pesquisa e voltei a trabalhar esses temas, né? Basicamente, então a gente vai estar falando de uma abordagem dentro de filosofia da mente, mas a gente entra também um pouco em filosofia da tecnologia, esbarra um pouco também em antropologia filosófica, porque afinal a gente termina pensando um pouco a respeito do ser humano no geral, né? Do que nos caracteriza também como seres humanos, né? Eu gosto de começar falando desse tema, né, apresentando a percepção inicial que a gente tem, né, as questões iniciais que seriam a gente se perguntar sobre onde fica a mente, né, uma pergunta basicamente sobre a natureza ontológica da mente, né, onde a mente está. Né, será que a gente pode pensar que a mente está no corpo, no cérebro, na caixa craniana, né? É o normal a gente pensar. Muitas vezes a gente pensa em mente como sendo alguma coisa que fica dentro da cabeça, né? Pelo menos nesses termos, né? O comum a gente pensar a mente associada ao cérebro, né? Inclusive as abordagens que a gente chama de fisicalistas dentro da filosofia da mente vão pensar a mente como sendo algo que está dentro, né, da caixa craniana, está dentro do cérebro. Mas isso, em certos momentos, é um pouco problemático a gente pensar nesses termos, porque quando a gente está pensando, né, a natureza da mente, mesmo no sentido biológico da coisa, a gente percebe que a gente tem atividade mental para além de dentro do cérebro, né? Então, outras construções que a gente tem dentro dessas indagações da mente seriam construções que possivelmente pensam, né, a mente como estando dentro dos limites da pele, né? Os limites da nossa mente são os limites da nossa pele, né? Então, a mente vai até onde vão nossas conexões neurais, né? Nós teríamos esses limites assim estabelecidos. Basicamente, essas construções são as construções mais tradicionais que nós temos dentro da filosofia da mente, dentro da neurociência também como um todo. Mas uma possibilidade que nós temos aqui, né, para pensar é que será que a gente não conseguiria pensar na mente como estando para além desses limites, né, para além dos limites do cérebro, ou estando para além dos limites da nossa própria pele, do nosso próprio corpo, né? E aí a gente levanta, né, dentro da filosofia da mente foi levantada às vezes essa possibilidade de tentar pensar a mente fora do corpo, né, estando, né, estando integrado ao ambiente, a mente surgindo, né, a mente sendo caracterizada de uma maneira que a gente pode dizer talvez uma maneira relacional. A mente está nesse espaço, né, ao nosso redor também. E talvez essas sejam as construções que a gente tem, né, que são a construção que eu vou seguir aqui nessa abordagem para falar de cognição estendida, né? Essa hipótese, né, de considerar a mente como sendo algo para além dos limites do cérebro, para além dos limites da caixa craniana, para além dos limites do corpo, é uma hipótese que a gente chama de hipótese da mente estendida,
Essa hipótese foi construída num trabalho de 98 pelo Andy Clark e pelo David Chalmers. E é a partir daí, né, que eu começo o trabalho e começo essas considerações. Nesse artigo de 98, nesse paper, o Clark e o Chalmers eles começam a pensar em algumas possibilidades de como a gente poderia caracterizar o domínio do mental ou o domínio do espaço cognitivo estando para além desses limites tradicionais, né? A gente coloca que as abordagens tradicionais pensam a mente de uma forma internalista, né? A mente como sendo algo contido no corpo, contido no cérebro, contido na caixa craniana. Mas no caso, mas no caso dessa abordagem que a gente chama de mente estendida, a gente tem uma proposição de pensar a mente para além desses limites, né? É a proposição que é uma construção que a gente chama, é normalmente chamada de externalismo ou externismo, né? Mas o pessoal usa mais o termo externalismo. Tudo isso começa nesse artigo de 98. Em 10 anos depois, você tem um artigo do Clark que vai retomar essa noção, né, que é o Supersizing the Mind, que ele vai dar atenção para o trabalho das ideias da mente estendida. E a proposta dos autores, originalmente, é criar uma consideração, uma hipótese a respeito da mente que seja chamada de externalismo ativo, né, inspirada nas noções do externalismo que você já tinha na filosofia da mente, que era chamado de externalismo semântico, que iria defender a ideia de que os significados dos termos estão exteriores a nós, né, estão vinculados à própria linguagem, mas eles serão dados pelo mundo. Aqui, no caso, eles vão pensar, seguindo a abordagem funcionalista, né, dentro da psicologia. Essa abordagem funcionalista vai levar em consideração a possibilidade da mente não ser caracterizada como uma coisa, uma estrutura rígida, mas a mente poder ser pensada a partir das relações, né, que caracterizam os processos mentais. De alguma forma, essa construção vai defender a ideia de que os processos cognitivos acontecem para além do cérebro, para além da cabeça, da caixa craniana, para além dos limites da pele. Essa construção que a gente chama de externalista, no final dos contos, vai defender, então, como diz aí o slide, que os processos cognitivos acontecem a partir da interação, né, entre o cérebro, sistema nervoso, corpo, dispositivos que utilizamos e o ambiente que nos cerca. E a gente tem uma série de, sei lá, possíveis hipóteses ou experimentos mentais que os autores utilizam para pensar em situações no qual a gente teria essa cognição estendida, as situações que a gente tem cognição estendida. No artigo original de 98, a gente vai ter um exemplo simples, né, sendo mostrado pelos autores, que eles pensam para a gente considerar a figura de Otto, um cara mais velho, um senhor já, que ele sofre do mal de Alzheimer. E aí ele sempre carrega uma caderneta com ele, onde ele registra, né, as informações necessárias, coisas que ele não pode, já que ele tem uma memória falha, né, ele terminaria podendo esquecer dessas coisas, né? Então, quando acontece um momento, uma certa situação que ele precisa se lembrar de algo, ele termina recorrendo a essa caderneta, né? Por exemplo, se ele quer saber, sei lá, o endereço da casa de um amigo, ao invés de recorrer ao que ele teria dentro da memória, como tipo, olhar para esse arquivo da memória, ele vai olhar para aquilo que ele tem registrado no caderno. Os autores vão defender, de uma forma bastante simples ao primeiro momento, que isso já seria suficiente para mostrar que a gente, né, estabelece ou realiza processos cognitivos interagindo com objetos ou processos que estão objetos, artefatos, dispositivos que são para além da nossa própria mente, né? Então a gente teria uma atividade mental, uma atividade cognitiva integrada com outros dispositivos. Esse primeiro exemplo que eles usam, esse caso do Otto e seu caderno, como o pessoal já se refere isso na filosofia da mente, é um caso que parece meio bobinho, assim, né? Construir esse tipo de noção.
Principalmente quando a gente pensa sobre a natureza da memória, que a memória não é um arquivo, a memória tem um papel reconstrutivo de alguma maneira também, né? Mas eles começam a pensar outras possibilidades, no qual a gente teria situações de cognição estendida também. Como, por exemplo, duas pessoas que convivem há muito tempo, como, por exemplo, uma recorre à outra, para determinadas informações. Talvez eu sempre fico levando para esse exemplo da memória, mas a gente tem muitos outros casos para pensar nisso, né? Mas você pensa em interação de um casal, que está junto há muito tempo, que um é responsável por, sei lá, lembrar de datas de aniversário e outro por, sei lá, se lembrar de pagar as contas ou coisa assim. Mas aí a gente teria situações em que, sei lá, termina formando um sistema cognitivo com o outro, né? Porque afinal ambos vão passar aí por essa situação de recorrer um ao outro para buscar elementos da memória. Mas isso é mais uma das poucas coisas, uma das muitas, na verdade tem muitas coisas que dá para a gente falar nesses termos, né? Mas quando a gente pensa em várias situações cognitivas, a gente depende, né, de objetos exteriores para realizar essas atividades. Eu acho que outro exemplo que a gente pode pensar nesses termos é como nós utilizamos muitas vezes um dispositivo exterior, tipo, sei lá, você está realizando um cálculo, você vai recorrer ao papel e à caneta para fazer essa conta. É uma coisa que você consegue fazer de cabeça, mas o aparato visual, né, que você tem ali para realizar esse cálculo termina sendo também, de alguma maneira, né, um complementar nessas situações de cognição estendida. Né? No caso, qual você desenvolve uma relação com o papel e a caneta exterior ali, aquilo que você está fazendo, é o processo mental do cálculo matemático, e termina desenvolvendo assim um sistema cognitivo, né? Eles vão recorrer muito a essa noção de sistema cognitivo, uma cognição acoplada. A gente tem um processo cognitivo que vai estar associado a uma coisa externa. Tem um exemplo que eu gosto muito também de um trabalho do Merleau-Ponty, que eu já não me recordo agora a referência exata, mas ele fala muito da relação que um cego desenvolve com a sua bengala, né? No qual a bengala termina chegando um momento no qual ele não percebe mais a bengala, né? Ele percebe o ambiente ali externo, ele percebe o solo a partir das percepções táteis, né, que ele vai receber na bengala. Aí eu lembro inclusive do trabalho que foi apresentado aqui há 2 semanas, né, que é um trabalho muito bom que falava da fenomenologia do iPod, né, que eu acho que também serviu muito para os participantes aqui pensarem um pouco como a gente estabelece, né, uma relação com um dispositivo externo, né, para caracterizar um processo mental, um processo cognitivo. E dentro dessas relações com dispositivos exteriores, acho que eu posso pensar também várias outras coisas, né? Eu posso pensar, por exemplo, sei lá, até na coisa mais banal, né? Como, por exemplo, quando você usa óculos, né? Agora estou sem óculos, né? Estou de lente, né? Mas eu não percebo, a maior parte do tempo, né? Que quem usa óculos está de óculos, você não percebe os óculos, né? Você percebe as coisas que você vê a partir dos óculos ou das suas lentes de contato. Ou você pensa, por exemplo, no trabalho de um pintor que está utilizando um pincel e existem vários momentos, né, no qual você tem essa, como os autores falam, essa transparência do dispositivo. Mas você não pensa no dispositivo, você realiza o processo, né, sem necessitar prestar atenção nele, de fato. Outra coisa que talvez a gente possa pensar, uma coisa bastante cotidiana, é você pensar em como, sei lá, a gente cria uma dependência que não é uma dependência com os nossos dispositivos eletrônicos, que é muitas vezes não uma dependência naquele papo, não, a gente é viciado em celular, mas no sentido de, pô, se você perder o seu celular, você vai perder muitas informações, né? Você tem muita informação que você termina armazenada ali, que você não precisa, inclusive, se lembrar cotidianamente, porque você
tem ela num local seguro, de fácil acesso, de acesso imediato, né, pelo menos no primeiro momento. E a gente não pensa muito nesse dispositivo a não ser a partir da sua falta, né? Ou então, sei lá, né? Penso, por exemplo, muitos aqui são acadêmicos, pesquisadores, né? Penso o que acontecesse se você perdesse seu notebook, sua pesquisa, os seus trabalhos feitos, né? Praticamente, a gente pode dizer que você sentiu um pedaço de você, um pedaço da sua mente, praticamente, você sente que está perdido, né? Então, tem essa coisa da gente confiar nos dispositivos externos, inclusive, né, para a gente criar relação. Tem alguns trabalhos dentro de mente estendida que, inclusive, pensam em mais coisas, assim, pensam, inclusive, como eu já tinha falado, na nossa relação aí, com outras pessoas, a gente pode pensar nesses termos de cognição estendida, mas tem algumas pessoas que pensam dentro da antropologia até a forma como nós nos conectamos com símbolos culturais, né, de alguma forma, a realizar processos cognitivos. Então, bem, essa parte da mente estendida é uma coisa que tem muito debate, né? Acho que é uma abordagem recente, ainda é uma coisa que está muito se maturando, assim, muito se pensando ainda nessa linha. Você tem muitas objeções, claro, mas termina a gente tendo vários trabalhos, né, nessa linha. Mas essa parte inicial da mente estendida, né, termina levando a parte que a gente vai falar de ciborgues, né, que também é uma noção que veio dos trabalhos do Clarke, do Andy Clark, né. Tem um livro de 2003 que chama Natural Born Cyborgs, né, que vai pensar, né, não só trazer para a filosofia essa noção de ciborgue, é uma noção que já tinha sido trabalhada dentro da antropologia, por exemplo. Tem o Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway, que é muito bom, muito marcante, né? É um trabalho de uma linha política, assim. O Clarke vai trazer uma coisa para a linha mais cognitiva e tal, a linha da ciência cognitiva, né? Mas a gente pensa originalmente, né, na ideia de ciborgue como uma criatura híbrida, né? Como essa criatura da união do cibernético com o orgânico, né? Então a gente teria dentro do ciborgue, né, essa noção de um organismo híbrido, né? Um organismo que é formado a partir da união de um organismo vivo, biológico, a um dispositivo artificial. É, e essa noção vai casar muito bem, né, com os pressupostos aí que a gente vai apresentar dentro da ideia das construções da mente estendida, porque afinal, quando você pensa, né, na natureza do ciborgue, né, seja o ciborgue do sci-fi, né, o ciborgue da imaginação literária, da ficção, quanto a gente pode pensar na possibilidade de ciborgues reais, né? Pensar, por exemplo, a relação que a gente tem com esses dispositivos artificiais que são integrados ao nosso organismo, de alguma maneira, para, enfim, seja para suprir uma deficiência, né? Seja para ampliar nossas capacidades, porque normalmente quando a gente pensa em ciborgue, a gente pensa muito na criatura do sci-fi, né? Um super-herói. Mas esse trabalho do Clarke nos leva muito a pensar nesse processo de como nós podemos ser caracterizados de alguma maneira, né? Usualmente como ciborgues, né? Não só o uso de dispositivos vestíveis, né? Como, por exemplo, nossos óculos, ou, sei lá, pensa naquelas coisas tipo Google Glass, esses tipos de tecnologia, mas também a forma como nós entramos de alguma forma na conexão mental com esses dispositivos artificiais, né? Então, termina que essa visão, termina reforçando muito essa ideia de que a gente teria uma possível cognição acoplada, né? Que os processos cognitivos, eles não estão simplesmente, né, relacionados ao corpo, interiorizados no cérebro, mas a gente pensar na forma como a gente se integra ao ambiente ao nosso redor, para estabelecer ou realizar tarefas, né, que tem algum tipo de caráter cognitivo, assim, nesse tipo de construção. Então, termina que essas noções, né, essa noção de ciborgue trazida para a filosofia, acho que termina casando muito bem, né, para a gente construir alguma noção
tipo, com cognição, desculpa, gente, me perdi. É, com a noção de cognição estendida, a gente consegue relacionar isso bem, né, com a noção de ciborgue. E talvez pensar que o ser humano, né, seja um ciborgue natural, né, porque, afinal, o ser humano, talvez uma das primeiras coisas que nos caracteriza como Homo sapiens é o uso de ferramentas, né, pessoal? Na antropologia, na história, vai marcar muito isso, né? O início do ser humano, quando a gente começa a utilizar ferramentas para expandir nossas capacidades biológicas, né? Então, mesmo que essas ferramentas não sejam interiorizadas no corpo, essas ferramentas terminam por fazer parte, né, do nosso convívio, das nossas relações cotidianas, da nossa interação com o mundo. É uma coisa que eu gosto de pensar também nessa linha, é pensar um pouco sobre como outras coisas dos nossos processos de cognição, que não são só aprender informação ou se lembrar de alguma coisa, mas, por exemplo, como muitas vezes nossa própria identidade depende desse tipo de relação com o meio exterior, né? Por exemplo, você vai morar numa cidade que você não conhece ninguém, você acabou de se mudar para lá, termina se sentindo meio perdido, né? Porque o processo cognitivo termina estando prejudicado, carente, né? Você não tem aquela familiaridade do deslocamento. Né? Então, mesmo como a gente pode pensar a nossa relação com objetos materiais que carregamos, né? Tipo, sei lá, se você tem uma bicicleta que usa ela como meio de transporte, você perde sua bicicleta como se você, de alguma maneira, perdesse uma parte de você, né? Você tem meio que essa confiança naquele dispositivo para te levar para os lugares. Ou então, por exemplo, sei lá, um fotógrafo com a sua câmera, enfim, são exemplos banais, assim, mas eu gosto de pensar esses exemplos que eles servem para a gente indagar, de alguma maneira, como que nós criamos processos cognitivos através da nossa relação com dispositivos exteriores e com o próprio ambiente, né, em que vivemos. É, mas, enfim, né, essa noção do Clarke e do Natural Born Cyborgs vai pensar muito nessa coisa de incorporar dispositivos, né, coisas como tipo lente de contato, óculos, aparelho auditivo, muletas, próteses, bengalas, mas a gente pensa também relógio, caderno, smartphone, né, todas essas coisas que a gente trava esse tipo de relação. Né? Dentro desse livro tem uma abordagem que eu acho um pouco ousada, mas ele vai pensar que a linguagem já seria de alguma maneira um dispositivo exterior à percepção da mente. Né? Eu acho que essa é meio controversa, porque talvez, sei lá, a gente não sabe quais são os limites da linguagem, né? Talvez a gente possa pensar que todo o nosso pensamento seja, de fato, linguagem, né? Mas, de alguma forma, o autor tenta, às vezes, ir nesse caminho. Ele também tenta pensar até a própria linguagem como sendo um dispositivo exterior, né? A própria percepção inicial da mente é um dispositivo exterior, não, perdão, é um dispositivo artificial, né, que termina já com o qual a gente termina criando sistemas cognitivos, né, que é um sistema que tem input e output. Né, tipo, o que nós pensamos influencia a linguagem, mas a nossa linguagem influencia o que pensamos. Mas reforço que muita gente acha isso um pouco ousado. Né, eu, inclusive, acho um pouco isso porque eu não sei se eu posso falar com tanta segurança da linguagem como sendo algo artificial. Nesse sentido, né, de estar separada do pensamento de alguma forma. E bem, a partir dessa noção, eu gosto muito de pensar, isso me leva muito a pensar em transhumanismo, né, que é aquele ideal normalmente tem uma visão meio positivista dentro do transhumanismo, mas o ideal de que a tecnologia pode fazer com que a gente modifique a nós mesmos e isso transforma nossas vidas, nos tornamos mais poderosos, mais fortes, vivamos mais ou coisa assim. Mas eu acho que no final dos contos é massa a gente caminhar para pensar em termos de transhumanismo, porque a partir dessas construções, você tem no Clark, mas você também tem na Donna Haraway, né, que talvez a gente tenha um limite muito tênue entre aquilo que é natural e artificial do ser humano. Então, talvez a gente já possa caracterizar o ser humano como uma criatura que está aí nesse meio termo, né,
tá se relacionando, né, tá na corda bamba entre o natural e o artificial, ou talvez a gente nem possa mais pensar nesse tipo de divisão, né? Mas a gente tem esse tipo de construção aí que não serve muito para a gente pensar nos termos do transhumanismo, né? Pensar em como o ser humano termina por ser uma criatura que modifica a si mesmo, que incorpora para si, né, coisas exteriores e cria essas relações mentais com coisas exteriores, né? Então, eu gosto de pensar que talvez o transhumanismo não esteja só, né, naquelas, sei lá, implantes cibernético, implante mental, um chip no cérebro para acessar a internet, mas a gente possa pensar, né, que o transhumanismo começa junto com a humanidade, né, com o ser humano estando intimamente relacionado com dispositivos artificiais, se definir ou construir a si mesmo, né, ou caracterizar a sua relação com o ambiente em que ele vive. É, mas aí a gente entra nesse outro ponto, é que a gente consegue pensar que talvez a modificação das nossas disposições inatas seja também a disposição inata, né? Que a gente tenha uma disposição inata para modificar nossa biologia inata, né? Então talvez o transhumanismo não seja nenhuma novidade no final das contas, né? É, e dentro, bem, da construção do transhumanismo, a gente tem muitas discussões, né, de cunho também ético e político, né, que vão um pouco além, né, do que eu pesquisei, mas eu já vi muitas coisas, né, já li muita coisa a respeito disso, né, de que será que seria ético a gente pensar uma modificação do ser humano, ou de que forma, né, a possibilidade de viver mais, a possibilidade de modificar o nosso corpo, ou de adquirir outros dispositivos também não está intimamente ligado a questões econômicas, né, que o transhumanismo pode gerar um novo tipo de elite, né, uma elite humana ciborgue, né, que consegue se modificar ou se sobrepor, viver mais, né, que os outros seres humanos. Mas eu gosto, inclusive, desse diagrama porque a gente consegue pensar em vários desdobramentos, eu acho, para essa noção, para essa própria noção de ciborgue, né? E uma coisa que eu gosto de pensar é que o ciborgue não é só, tipo, um cara que tem um braço mecânico ou um implante visual, né? Mas a gente pode pensando em ciborgue dentro dessa noção de hibridismo, né? A gente pode pensar em algumas outras coisas, né? Pensar, por exemplo, sei lá, aquelas construções futuristas que pensam na possibilidade da gente transferir nossa mente para além do nosso corpo, né? Mas claro que tudo isso depende de uma teoria computacional da mente, o qual nós não temos lá nenhuma garantia de que funciona, né? Mas nessa construção, nesse tipo de noção híbrida, eu também gosto de pensar muito coisas relacionadas à realidade aumentada ou realidade virtual, né? Porque afinal esse tipo de interação é uma interação cognitiva que está dentro do domínio mental, é uma coisa que a gente está começando a viver e experienciar mais diretamente, né? Pensando como que a gente usa dispositivos virtuais, cibernéticos, eu não sei, o termo está um pouco aí controverso ultimamente, mas como a gente entra em relação com esses dispositivos altera a nossa própria percepção, né, na forma como nós nos relacionamos com o ambiente, com o mundo ao nosso redor, né? E no final das contas, eu acho que tudo isso, né, nos leva a questionar, nos leva a uma pergunta que é, no fundo, a pergunta antropológica, né? Perguntar o que é o ser humano, né? Será que a gente pode considerar o ser humano só como esse ser biológico natural, Homo sapiens? Ou será que a gente já não pode pensar o ser humano para além desse tipo de compreensão, ou chegar nas partes de pensar o ser humano como essa criatura que já é de alguma forma um ciborgue, né? Uma criatura que é híbrida de alguma maneira. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu atropelei agora um pouco no final, mas como tá dando aí a meia hora, acho que eu comecei a falar. Eu acho que eu encerro por aqui e termino abrindo para perguntas. Beleza? Valeu, gente. Obrigado quem ouviu. Foi ótimo, Gabriel. Obrigado.
Então agora quero Valeu, gente. Obrigado, Rafael. como eu falei, como já avisamos, né? Quem tem perguntas pode ou dá para levantar a mãozinha, dá para mandar mensagem, dá para enviar pergunta, enfim. Quem vai começar a, a fazer a primeira pergunta, que é sempre mais difícil? Vocês me desculpam, mas eu vou fumar aqui. Não, acho que não incomoda ninguém. Né? Acho que não é falta de educação a ninguém. Mas sempre eventos acadêmicos me deixam aí meio nervoso. Bem, se ninguém for fazer uma pergunta, eu posso fazer. Ah, alguém fez uma pergunta. Ótimo. Tá. Eu não sei quem fez primeiro, então eu vou primeiro ler vou primeiro fazer a da Júlia, porque ela levantou a mão, então eu vou desmutar ela para ela falar. E aí depois eu faço a pergunta do Antônio Perdigueiro. Oi, adorei a apresentação, parabéns. Oi, Júlia, valeu. Achei bem bacana. E eu acho que casa muito com essa questão da cognição estendida. Acho que quando você deu o exemplo da mudança de cidade, eu acho que pode casar muito com o que a gente vem passando com a questão da quarentena e a mudança de espaços e de rotina também, né? E outra coisa, então assim, né, a demora e a possibilidade, a demora e as possibilidades que é possível de ter numa adaptação de quarentena, talvez interfiram e estejam completamente ligadas com a questão da cognição, né, que você tinha ou que deva ser modificada por causa disso. E a outra coisa que eu fiquei pensando muito foi da questão da simbiose, né, que você foi falando da relação da cognição estendida com objetos e dispositivos, né? E eu fiquei pensando muito na possibilidade da simbiose ser talvez uma cognição estendida, ou pelo menos, digamos assim, ter uma relação, né, com essa ideia. Então, foi basicamente isso, são comentários. Eu achei maneiro isso que você falou do confinamento primeiro, né? Porque eu acho que tem essa coisa, né? Porque a rotina, né, tá intimamente ligada com os nossos estados mentais, assim. Então a gente termina tendo uma alteração na rotina, no espaço que a gente frequenta, e os nossos estados mentais, né, também são alterados com isso. E essa coisa da simbiose também, acho que a gente é um dos critérios, inclusive, que os autores colocam para caracterizar um processo como um processo de cognição estendida. Que o processo da cognição estendida não é simplesmente eu usar uma caneta, né? Mas é simplesmente mais um momento que eu paro de perceber que eu estou usando a caneta e ela não é, o instrumento não é mais uma coisa, né? Eles falam muito disso da noção de transparência, né? Que vai ser um critério que é utilizado, essa coisa que chega o momento que a gente não está percebendo mais o dispositivo, né? Mas a gente só está tendo um processo cognitivo ali na relação que a gente trava com ele. Mas eu não sei se eu respondi ou, sei lá, se tinha alguma questão a mais, assim, de... Se eu só comentei... Então, bem, se tiver, só avisar. Tem uma pergunta do Antônio, que eu vou ler aqui. Essa questão da linguagem enquanto um dispositivo artificial exteriormente, dá para relacionar isto ao The Meaning of Meaning, do Hilary Putnam? Talvez justamente a linguagem como um híbrido do biológico com o artificial? Cara, dá para relacionar porque tem uns trabalhos do Putnam que, salvo engano, são sobre cognição estendida, e a primeira concepção que a gente tem de externalismo vai ser do Putnam também, salvo engano, que são as noções de externalismo semântico, né? E você pensar como a linguagem depende do exterior também para fazer um sentido, né? Então eu acho que a gente consegue traçar bem essa noção, né? Pensar a linguagem que não é, mesmo que a gente pense a linguagem como sendo algo inerente
a mente humana seja somente linguagem, os nossos processos de pensamento seja só um processo de linguagem, a gente consegue pensar de alguma maneira a relação que a linguagem vai ter, a linguagem que está em nós originalmente, vai ter com o mundo, né? E da dependência que a gente traça, as relações de dependência que a gente traça com o mundo no processo, nos processos de linguagem. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta muito, acho que de leigo nessa área, mas se eu entendi bem, essa posição da mente estendida, ela, de alguma forma, ela ainda é, enfim, ela ainda é alguma espécie de dependente de algum fisicalismo ou eliminativismo, enfim, ela é uma tentativa de lidar com problemas disso porque também. só para complementar, porque sempre enfim, a questão esquisita para mim é que eu acho muito interessante assim esse movimento de exteriorização da mente, né? Acho que faz muito sentido, mas ainda fica aparecendo para mim a pergunta de, bem, ok, a mente ela foi deslocada para fora do corpo, mas essa unidade, existe ainda uma unidade que é uma coisa meio esquisita, né? Porque a impressão que eu tenho é que ou você sai da unidade, eu tô criando uma pergunta imensa, mas enfim, mas ou quando você sai da unidade, o que impede da unidade assim do seu corpo, né? O que impede dessa mente estendida não se estender para o mundo inteiro? Já que assim, um dos problemas que a gente tem, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é que é fácil escorregar para um panpsiquismo, né? Por exemplo, nesse tipo de concepção, né? A gente ter o que impede isso, o que impediria, por exemplo, a gente entender que a nossa mente é o mundo inteiro, ou até talvez cair no solipsismo, né? De pensar, pô, talvez tudo seja só o meu pensamento enquanto sujeito, tudo seja falso e tudo mais. Mas eu acho que essa concepção que a gente tem, que eles chamam de externalismo ativo, eu acho que eles falam muito que eles estão vinculados à noção funcionalista, né? Então a gente não pensa mais a mente como uma entidade, né? Uma unidade, tipo uma coisa, mas talvez não tenha nem mente, né? Talvez o que a gente chama de mente seja um conjunto de processos, e que esses processos, talvez a gente consiga pensar os limites desse processo com as coisas que nós estamos interagindo diretamente. Né? Então, é uma coisa assim, eu acho que dentro dessas concepções a gente não vai ter uma coisa de pensar uma unidade na mente. Minha mente é um campo de 5 metros ao meu redor, né? E as coisas que acontecem nisso e que eu percebo, mas a mente caracterizada simplesmente por processo, né? A gente não pensar mais a mente nessa unidade, nessa coisa, mas pensar a mente a partir das relações cognitivas que a gente tem com o mundo que nos cerca. Então, mas aí que eu acho que isso é interessante, assim, que não sei nem se, acho que é mais, talvez seja uma coisa mais tipo Avicenas, aquela coisa não sei se é o Avicenas ou o Averroes, eu me confundo, que tem a coisa de que todos nós participamos da mente, só tem uma mente, né? Porque eu fico pensando assim, quando tem processos como processos de mercadoria, do capitalismo, né? Seja uma leitura marxista, né, de que você tem a mercadoria, e a mercadoria é uma forma também de você acho que você poderia incluir esses processos também, né, na extensão da mente, ou até a ideia de preço, né? Porque quando você liga o preço, você se conecta com a subjetividade de outras pessoas. Uma coisa que acho que dá para pensar até pensando um pouco nessa coisa da mercadoria, quando a gente pensa em desdobramento ético-político, acho massa pensar como, por exemplo, você tem uma afirmação da identidade pela mercadoria, né? Tipo, as roupas que você usa, o seu tênis caro, né? Você termina afirmando identidade ali. Não é só uma coisa que protege seu pé, seu tênis caro, né? Mas ele afirma seu lugar no mundo, afirma relação pra caralho, né? Tipo, uma série de várias relações a partir daí. Mas, então, eu acho que isso que é massa, né? Porque a gente consegue, pensando na mente a partir de um critério relacional,
né? Eu acho que a gente consegue afastar um pouco essa noção da mente como unidade, como coisa, né? De uma natureza ontológica própria, e a gente consiga pensar a mente nesse tipo de situação, né? A mente como o que chamamos de mente é, na verdade, uma gama muito ampla de processos. Tipo, então, processos ativos que a gente está criando e reconstruindo e ressignificando, né, conosco e com o mundo que nos cerca, assim. Ótimo. Vou desmutar o Micron para ele falar. Acho que fiz. É meio lento aqui. Alô, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Tá ok. Primeiramente, meus parabéns, Gabriel. Gostei bastante da tua apresentação, até da maneira como tu apresenta, de maneira muito calma. Me pareceu aqui. mostrar que tinha domínio do assunto. Então, algumas das perguntas que eu ia fazer tu já respondeu quando tocou na questão do Rafael, mas eu vou fazê-las do mesmo modo. A primeira questão é um pedido para tu falar sobre alguns problemas da concepção de que a mente está dentro da cabeça. Tu chegou a falar sobre elas no começo da apresentação e disse que a tese da mente estendida era uma tentativa de contorná-las. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. A segunda pergunta é talvez a pergunta mais chata de se fazer, eu não sei, que é o que é mente ou como a perspectiva que concebe a mente como algo que está para além do corpo definiria a mente. A terceira pergunta é o quão estendida é a tese da mente estendida? Ela se refere a meio que toda a cognição humana. Ela é, de algum modo, ela está nos termos dessa tese ou ela tem um limite, por assim dizer? Não sei se ficou muito claro, depois tu comenta. E a última pergunta era para tu falar um pouco sobre panpsiquismo e como se relaciona com essa tese. Essa aqui. Beleza, cara. Valeu pelas perguntas. Se eu esquecer alguma coisa, né, você me pergunta de novo e tal. Beleza. Mas eu lembro que você começou perguntando sobre os problemas, né, da gente pensar a mente como limitada ao crânio, ou ao corpo, ou ao cérebro. Aí o pessoal normalmente levanta objeções a essa noção, porque tem uma objeção que eu acho que é muito famosa, né, contra o fisicalismo dentro da filosofia da mente, de traçar um paralelo, né, que todos os estados mentais são estados físicos, é que a gente não tem nenhuma garantia de traçar todos os estados mentais em situações físicas. Então, talvez nesse momento, talvez seja uma limitação que a gente tem na própria abordagem da atividade neural ou da forma como o ser humano cria esses processos cognitivos. Entendi. Né? Porque até se a gente pensa em termos de que nós dizemos que todos os estados mentais são estados físicos, até a noção de que todos os estados mentais são estados físicos, isso também seria uma concepção que é causada por sei lá, o equilíbrio químico do cérebro, né? Então, será que por uma mudança no nosso estado do equilíbrio químico homeostático, sei lá, do cérebro, a gente não teria uma mudança nessa percepção também? E a outra coisa que eu acho que se coloca muito como problemática nessa noção de colocar a mente como unidade que está dentro da cabeça é que a gente termina com não achar, né, a mente, já que a mente é uma entidade física, que está dentro dos limites da mente ou dentro dos limites do corpo, talvez ela deveria nessa nossa investigação mesmo, né? Como é que a gente encontra o lugar da mente? Porque quando você pressupõe que a mente está dentro do cérebro, você pressupõe que a mente é algo, né, também, que ela tem uma natureza, sei lá, sólida, estável, unitária, né? Ou coisas assim. Né? Acho que essa tem mais a ver com a sua primeira pergunta aí, né? Outra coisa que você perguntou também, né, para pensar um pouco. Qual foi a sua segunda pergunta mesmo?
Foi o que eu... O que é mente. Então, essa é a grande questão que esbarra na primeira, né? Porque se a gente pensa nesses termos de definir a mente como sendo uma coisa, termina também a gente indo naquele problema de querer saber onde está essa coisa ou quais são os seus limites, né? Ou onde ela se encontra. Então, dentro dessa concepção que a gente tem, né, do que seria a mente, numa construção da hipótese da mente estendida, talvez a gente possa pensar que a mente é um conjunto de processos cognitivos, né, mas não uma coisa em si, né, mas é o nome que a gente dá para esses processos como nós os percebemos. Talvez aí a gente possa até relacionar um pouco com Hume, quando ele fala sobre a identidade pessoal. Eu penso que a identidade pessoal é, na verdade, um conjunto de um feixe de percepções. Você tinha me perguntado... Fala aí. Então, eu vou pedir um esclarecimento que, inclusive, ia ser uma pergunta, mas eu fiquei meio na dúvida de fazer, que é, então, o que seria a cognição nesse caso? Seria os processos físico-químicos do cérebro ou não? A cognição estaria relacionada à alteração dos processos físico-químicos do cérebro e a ações que esses processos causam, né? Então, seria tanto a relação daquilo que recebemos e altera o estado físico-químico do cérebro, mas a forma como esses estados físico-químicos têm uma relação de causalidade com o ambiente exterior. Mas a gente tem muito dentro da filosofia da mente, né? Tem várias abordagens de pessoas dizendo que talvez mente não exista, ou pelo menos aquilo que nós chamamos de consciência não exista, seja só o nome que nós damos para algo que nós não conhecemos ainda, né? Tem essa possibilidade da incerteza, né, grande aí que a gente tem. Então, talvez quando a gente fala de mente, a gente esteja falando de muitas coisas, né, e não somente de uma coisa só, de uma unidade, mas a gente esteja falando de uma série de processos que envolvem as nossas percepções, chamando de consciência, as nossas ações, os nossos estados mentais e a nossa relação com as coisas do mundo. Entendi. A terceira pergunta que eu tinha feito era quanto à extensão da tese, se elas serviriam para toda a cognição que nós temos ou para apenas uma parte delas, como nos casos que você citou, ações de que, por exemplo, para eu lembrar de um determinado evento, eu vou lá, pego um caderno e leio ele. O quão extenso eu posso ampliar essa tese? Eu acho que dentro da concepção que os autores fazem de mente estendida, eles vão falar que nem todos os processos vão para além do nosso corpo, ou além do nosso cérebro, né, além do espaço mental que a gente tem, da nossa subjetividade dentro de nós, mas eles vão entender que os processos da mente estendida eles vão ser caracterizados pela relação com algo que é exterior ao nosso corpo e que tem aquela coisa da transparência, que a gente não percebe que está utilizando, né, mas de alguma forma a gente utiliza elas ativamente. Como, por exemplo, eu estava falando do exemplo do cego e da bengala, né, que ele não percebe necessariamente a bengala o tempo todo, né, ele percebe outras coisas ali e a bengala termina muitas vezes se esvaindo nesse processo de cognição. Mas eles traçam certos limites, né? Um desses limites é o limite da transparência, né? Meio que precisa ter algum tipo de simbiose, como falou a Júlia, precisa ter algum tipo de simbiose para a gente caracterizar o mental. E depois você tinha perguntado sobre panpsiquismo. Cara, sinta-se livre para falar sobre isso. Já começou um pouco com a pergunta de Rafael. É que as noções dentro da não só na filosofia da mente, né? Tem algumas pessoas que, por exemplo, falam que de alguma forma Spinoza já é um panpsiquista, mas de modo geral panpsiquismo pode ser muitas coisas, mas é basicamente a noção de que tudo possui uma natureza mental também. Que todas as coisas que existem possuem esse domínio mental. Você tem concepções panpsiquistas que, de alguma forma, são aquelas noções que acham que, bem, a matéria tem algo de mental nela, que não seria algo simplesmente físico.
Aí você tem outras noções de panpsiquismo que vão pensar nessa coisa da unidade de uma mente só, né, da gente, eu não sei se é do Avicena ou do Averroes, mas da gente participar dessa mente, né, de sermos de alguma forma partes dessa mesma mente, né? E eu acho que o Dennett, que inclusive hoje em dia defende ativamente assim, uma noção panpsiquista, né, que pelo menos defende que todos os seres vivos têm algum tipo de consciência ou cognição, né? Inclusive seres que a gente acha que não tem esses processos, né? Como tipo plantas, sei lá. Lembro inclusive que quando eu defendi o trabalho, eu falei de um corpo natural sem mente, ou sem cognição, ou sem inteligência, eu falei das plantas, e aí o pessoal me chamou bastante atenção nisso, disse, porra, se você falar que uma planta não tem inteligência para ser um botânico, ele vai ficar muito ofendido. Porque tem um processo de alguma forma, né, o pessoal vai defender que tem esse caráter, né, tipo, de uma relação com o externo. Não sei se a gente pode falar em termos de exatamente uma mente, uma consciência, né, mas que você tem alguns experimentos que demonstram algum tipo de reação ao exterior que seja uma reação que não seja mente físico-química. Tá ok, então. Muito obrigado. Pô, valeu, Micron, brigadão. Agora é o Rômulo. Deixa eu... Pronto. Oi, escutando? Rom, tô sim. Tá. Talvez tenha sido respondida já a pergunta, mas era um pouco sobre panpsiquismo também, mas tentando entender o que você acha que qualifica a inteligência, digamos assim, porque parece que todo o conceito de cognição expandida é o conceito de uma inteligência que se dispõe de alguns instrumentos para se continuar, digamos assim, dar continuidade a si mesma. Uhum. E estava bastante interessado a partir do Reza Negarestani e tal, do pessoal do que seria um neo-racionalismo, na ideia de que alguns aparelhos já têm alguma inteligência, algumas máquinas já têm uma inteligência e usam a nossa cognição como extensão. Assim. O que, por exemplo, para pensar uma inteligência artificial ou algo do tipo. Aí queria saber o que você acha disso, assim, o que você acha que é uma possibilidade de uma inteligência não humana, e como você acha que ela seria qualificada, assim, qualificável, como você acha que você poderia pensar uma cognição não humana? Eu acho que em primeiro momento eu acho que se a gente pensa em inteligência num sentido bem amplo, sei lá, inteligência como capacidade de resolver problemas, eu acho que é perfeitamente possível a gente pensar que outras coisas têm inteligência, né? Não só plantas, fungos, mas pensar como os dispositivos tecnológicos têm algum tipo de inteligência, né? E realizam de alguma maneira processos cognitivos também, né? Então eu vou aderir um pouco a essa noção, principalmente porque o que eu estou estudando agora envolve muito essa tentativa de pensar em inteligência artificial ou pensar também em vidas artificiais, né? Em pensar de alguma forma algum tipo de vida não orgânica, né? Pensando, por exemplo, na autonomia de um sistema de dados, que será que a gente não pode pensar isso também como sendo uma forma de vida artificial, né? Então eu acho perfeitamente possível, né, nessa linha mais ou menos que você perguntou, que a gente consiga pensar em outros seres possuindo inteligência, e que inteligência é algo que também está espalhado em outras coisas, né? Como, por exemplo, você falou dos dispositivos que de alguma forma usam a nossa cognição para atuar, né? Tipo, você vai lá e aperta o botão do computador, mas ele é a sua atividade cognitiva, mas ele vai desempenhar outras atividades a partir daí. Mas eu acho isso, uma coisa que eu tenho pensado bastante é nessa possibilidade que falam de possibilidade de singularidade tecnológica, pensar na possibilidade dos seres humanos transcenderem a biologia e transferirem suas mentes ou suas cognições para outros estados, né?
Ou pensarmos também em possibilidades, sei lá, de sistemas virtuais terem uma vida própria, inteligência própria, uma cognição própria. Eu tendo a pensar de forma mais ampla, assim, e meio que defender essa possibilidade. Não sei se era exatamente isso que você perguntou, se esbarrou no que você estava falando. Bem, agora vamos para a pergunta do Pedro. Oi. Oi, tudo bom, Pedro? Tudo bom? Bom. Tava pipocando de perguntas aqui. Uma discussão entre filósofos e antropólogos. Olha só, cientista social. A minha pergunta, na real, eu vou meio que improvisar no jazz aqui agora, porque minha filosofia da mente foi bem mais ou menos, mas eu lembro de ter lido certa vez um texto do Dennett muito divertido, que ele dizia que, bom, dava um problema, o FBI ia na casa dele, pegava ele e levava para um lugar. Já viu esse texto? Eles levam o Dennett para algum lugar escondido, porque teve um acidente de radioativo. Uhum. Então, o que eles fazem a gente precisa pegar um robô e precisa mandar esse robô lá para resolver essa treta. O problema é que esse robô precisa de uma mente para funcionar. Então, a gente vai pegar a sua mente, Daniel Dennett, e botar dentro desse robô. Você vai para lá, resolve essa treta. Enquanto isso, a gente cuida aqui do seu corpo ligado a aparelhos, porque sua mente não está aqui no seu corpo. Bom, aqui eu acho que, se eu entendi, a gente tem um caso, talvez, de mente estendida. Teria, não? A mente dele, embora tenha sido transferida, mas está em um equipamento, que não o corpo dele. Acho que a gente pode pensar nisso, e a gente pode pensar que isso é um exemplo bem do que, sei lá, talvez seja um dos exemplos ideais da gente conceber um ciborgue, né? E aí, pensar uma mente natural dentro de um corpo artificial, né? Nesse caso, a minha pergunta era, a gente não teria, no caso, talvez 2 ciborgues, assim, quer dizer, o corpo dele enquanto está com uma sobrevida, sei lá, de uma máquina, e o corpo do robô que está com a mente dele. A gente não geraria 2 ciborgues, talvez? Cara, talvez, porque a gente aí entra, talvez, num problema até de identidade pessoal, né? Eu não sei se é nesse texto que ele fala, né, que chega um robô, quando o robô chega lá, ele vê ele mesmo, né? Tipo, ele encontra a si mesmo, tipo, ele tem essa percepção dele mesmo nessa situação. Então, talvez pensar, eu não sei se com essas noções de mente estendida a gente pensar em 2 ciborgues, porque são integrados, né? E você tem uma certa instantaneidade na ação, né? Então eu vou chutar pelo menos um. No mínimo, pelo menos um. Mas na questão da mente estendida do Dennett lá. Outra coisa que estava pipocando aqui foi a questão a gente tem a Alexa, e aí ela bom, a gente considera uma inteligência artificial. E aí a Stephanie me perguntou, no caso dela, na real, ela é uma mente estendida de uma outra pessoa, daquela que quem programou, certo? A não ser que a inteligência artificial tenha lá alguma autonomia de pensar por si, que até agora é pouco, mas existe, mas ainda é pouco. Qualquer outro tipo de inteligência que não, sei lá, que não gere seus próprios pensamentos ou tenha cognições ou coisas do tipo, só pura programação nesse sentido, na real seria uma mente estendida de uma outra pessoa, não? Então, aí nesse caso, não sei se a gente pode falar que é a mente estendida de outra pessoa, porque essa outra pessoa que programou, ela não está recebendo os inputs que você manda para a Alexa diretamente, né? Tem uma certa autonomia na Alexa aí. Então, não sei se quando a pessoa que programou, né, tipo, a Alexa está na sua casa, se ela é uma extensão da mente daquela pessoa mais. Porque você não tem mais simbiose, né? Você não tem mais conexão. Tá. Não tem uma conexão direta, né, da pessoa que programou com ela. Uhum. Mas se você, por exemplo, programa um computador para certas funções, você programou a sua Alexa para fazer certas coisas, então você tem um dispositivo de extensão da sua mente com a dela, né?
Valeu. Valeu você. Oi? Bem, agora é a minha pergunta, que é uma pergunta bem tosca, mas acho que perguntas toscas são boas de vez em quando. Como que o pessoal da mente estendida lida com a psicanálise? Porque o inconsciente eu acho que é um bom problema, digo, é um problema, né? Porque ao mesmo tempo que ele também tem uma relação com a alteridade e tal, ele aponta para um núcleo, digamos assim, esquisito, né? Porque ainda que não seja, digamos assim, o seu eu consciente, né? Tem alguma resistência ali que mostra alguma coisa que não sei, enfim. Na verdade, a pergunta fica só com a parte tosca da pergunta, né? Qual é a relação da mente estendida com a psicanálise? Ou se eles lidam, né, com a psicanálise, enfim. Isso é uma pergunta também. A não ser que ela já tenha sido feita muitas vezes, como no caso dos meus alunos, assim, mas... eu acho que a galera não tem muita simpatia por psicanálise, porque eu acho que, primeiro que eles vêm de uma linha comportamental, né? Se a gente vai relacionar com psicologia, eles vão estar em linha comportamental que vai rejeitar essa estrutura ontológica, qualquer tipo de estrutura ontológica rígida da mente, assim. Mas ainda assim, inclusive, eu estava falando com a amiga esses dias, né, falando de que, sei lá, uma abordagem lacaniana, pensando no motivo da linguagem. Né? Então, de alguma forma, se a gente pode fazer uma construção simpática para a psicanálise dentro da linha da mente estendida, talvez a gente possa entender que você tem essa extensão, né, do inconsciente para o consciente, e os nossos processos mentais vão ser marcados por essa relação entre esses dois domínios, esses níveis, né, até dentro da cognição, assim. Mas, de modo geral, eu acho que não é muito simpática, né, porque eu acho que dentro de psicanálise você tem meio que essa unidade, essa solidez, né, da mente em algum lugar, os níveis da mente existem ontologicamente, né, nesses domínios. Então eu acho que a gente não teria muita possibilidade de pensar, né? Mas eu acho que nessa outro tipo de construção a gente pode pensar talvez o consciente como extensão do inconsciente no final das contas, né? Se a gente pensa que o domínio do inconsciente causa processos conscientes, né, talvez o nível 1 seja o nível do inconsciente, né? E aquilo que é consciente já seja uma extensão daquilo que é aquilo que há de inconsciente. Entendi. Imaginei. Eu fiquei pensando também muito porque até porque eu acho que isso é um desafio, né? Porque os tipos de fenômenos que a psicanálise descreve, né? Os tipos de resistências e você vai ler os casos e tal, são situações esquisitíssimas que justamente não fazem, assim, nenhum cálculo faz aquilo, nenhuma análise utilitarista consegue dar conta do tipo de fenômeno que é descrito, né? Então, mesmo que eu acho que não se prenda, né, digamos assim, numa ontologia freudiana ou lacaniana, né, acho que tem uns fenômenos que seria interessante tentar explicar com... Eu acho que é massa a gente pensar esses fenômenos no âmbito assim, de uma causalidade, né? Se a gente está pensando de alguma forma uma construção comportamental ou funcional, a gente talvez consiga pensar nesses termos de que existe uma causalidade aí. Sim. E vai ter o critério da transparência, né? A gente não vai perceber eles acontecendo, eles vão estar integrados de alguma maneira. Então a gente consegue pensar nesses termos. Uma coisa até que eu, talvez fugindo um pouco, mas, sei lá, como sempre indo para o Platão, eu lembrei muito do Mênon, né, no qual Sócrates desenha o triângulo na areia, e tem essa coisa da relação, né, do abstrato com o desenho, né, e que através do desenho ele olha para o desenho e acessa a concepção, né, tem essa via de mão dupla aí, né, que talvez acho que serve bem para esses casos de representação mental dentro da própria cognição estendida. Pensar. Achei bom, achei interessante. Vamos agora, então, para a pergunta do Antônio, que eu vou ler aqui. Dentro dessa questão do transhumanismo,
há algum estudo sobre como isso afetaria a identidade individual? Penso mais na questão da forma como se dá a cognição humana em relação à cognição artificial, em especial no quesito da memória do registro. De certa maneira, estou aqui pensando no Derek Parfit. Cara, eu, sendo bem sincero, eu não conheço, não tenho conhecimento do Parfit, vou, inclusive, pegar essa recomendação. Mas eu estava lendo umas coisas há uns tempos que falava da relação que a gente tem com a identidade pessoal, e eu estava lendo sobre como o filtro do Instagram, o uso constante de filtro do Instagram, que modifica a face, muda a nossa percepção de nós mesmos. Então, essa talvez seja uma coisa interessante que eu estou buscando pensar, assim, né? Como as nossas representações virtuais, nossas representações na internet, elas seguem um pouco, elas têm essa possibilidade de serem alteradas, né, nesses processos, nessa interação com dispositivos cibernéticos ou de inteligência artificial. E fora que dentro da noção de mente estendida você tem algumas abordagens, né? Eu já li alguma coisa sobre como a gente vai criar essa identidade, né, com o exterior. Não conheço o trabalho que você citou, mas vai falar da nossa relação de dependência, né, com as coisas que nos cercam ao nosso redor, né? Tipo, você perde um ente querido, de alguma forma, isso afeta a sua identidade, a sua concepção de si próprio. Então, mesmo um objeto, né, do qual você depende muito dele, né, um fotógrafo perto da sua câmera, isso termina, de alguma forma, termina causando é como se fosse uma perda de si próprio, né, de um pedaço de si. Então, mais ou menos essa linha de identidade pessoal, eu consigo pensar nessas coisas, mas não conheço a abordagem que você citou. Eu vou procurar saber. Vou passar agora de novo a fala para o Pedro. Olha eu de volta. Não, porque essa última pergunta aí tocou nos pontos. Primeiro que eu só lembrei de um livro do Humano Mais Humano. Talvez você não conhecer, uma indicação um pouco interessante para falar sobre a questão não só transhumanista, mas também de um pouco de como a filosofia pensa a inteligência artificial e tal. É interessante, é divertido. Mas aí você falando, porque quando você... Bom, de certa maneira, você pensando em mente estendida, quando a gente se projeta dentro de um mundo virtual, do mundo digital, isso, sei lá, as nossas memórias, nossas recordações, estão tudo lá. Então, seria um exemplo aqui, né, de mente estendida, o uso das redes nesse sentido. Mas aí toca no meu ponto, que mas também é uma ontologia, também é uma criação de vida naquele sentido, claro. Para a mente, a vida, a ontologia reduziria a mente, talvez, né? Assim, um ponto-chave para a gente entender o que somos, o que a vida seria falar, somos nossa mente. E uma vez que ela esteja projetada, talvez pode ser aqui uma saída ou um aperto de mãos entre uma ontologia digital e utilizar a mente estendida para justificar a nossa vida digital, né? Tipo assim, nós existimos. Por que nós existimos digitalmente? Bom, nossa mente está lá dentro. Uma vez que nossa mente está lá dentro, por vias da filosofia da mente, então a gente dá um check aqui que, ok, vamos lá, vamos trabalhar numa ontologia. Pode ser nesse caminho, talvez? Cara, sim, eu acho que uma coisa que eu gosto de pensar é que, sei lá, talvez esse debate ele abre outras possibilidades, né, da gente pensar outras formas daquilo que a gente caracteriza como vida ou como inteligência, mas ele nos leva exatamente a esse problema, né? Tipo, o que é a vida, ou quem somos nós efetivamente enquanto indivíduos ou enquanto sujeitos do pensamento, né? Tipo, que não necessariamente seja um cérebro dentro de um corpo, mas um avatar virtual. Será que isso também a gente não pode pensar, né, nesse tipo de possibilidade, assim? Um ou mais, né? Quer dizer, a gente não tem só uma vida digital, a gente tem bilhares. Tem várias, né? Se a gente pensa, inclusive, tipo, eu associado à identidade, assim, né? Você vai pensar como
sei lá, a representação que você faz de si mesmo, sei lá, no Twitter, na internet, é diferente de você mesmo, sei lá, o Pedro corpóreo, né? Tipo, o Pedro de carne e osso já é um pouco diferente do Pedro da internet, né? De uma rede social. Aí, sei lá, se a gente pensa outros modos de existência virtual, talvez a gente possa pensar nessa coisa de um eu dissolvido, né? Ou estendido no mundo, ou em outros aspectos. Talvez nesse sentido a gente pode talvez pensar também em várias mentes ocupando um mesmo corpo, sabe? Quer dizer, se eu me projeto de diferentes formas e a gente assume que essas diferentes formas online têm algum suporte ontológico e de cada um é uma mente diferente, talvez, ou uma maneira diferente de expor, então a gente poderia pensar talvez em diversas mentes num só corpo, sabe? Quer dizer, querendo passar... Pois é, porque a gente pode... Porque aí a gente entra naquele problema de pensar, né? Que talvez mente seja só o nome que a gente dá para muitas coisas distintas. Travou. Travou ele, né? Travou. Travou para todo mundo, eu acho. Voltou. Voltou agora. Tinha travado um pouco. Eu vejo quando trava que o pessoal para de se mexer aí na câmera. Mas eu acho que é esse lance, assim. Talvez o nome que a gente dá para a mente ou consciência seja um nome para múltiplos fenômenos, né? E talvez a gente não possa mais pensar em uma mente como unidade, né? A gente esteja pensando em mente, sei lá, é o nome tosco que a gente dá, para coisas que nós não entendemos. A filosofia é boa disso. Dá nomes toscos para coisas que não entendemos. Valeu de novo. A gente tem 2000 anos aí de tradição, né? Gente, eu tenho uma pergunta que eu tô lendo agora um livro que é A Cultura Grega e as Origens do Pensamento Europeu, né? Que é um filólogo que ele está tentando tentar encontrar a evolução, assim, de onde vem, digamos assim, o espírito, né? Quando que os europeus descobriram o espírito e tal. E tem uma coisa bem interessante que eu fiquei me lembrando do que você está falando e que me levou à pergunta que eu vou fazer, que ele caracteriza os indivíduos homéricos, praticamente é quase uma mente estendida no sentido de que não tem interioridade e todas as ações deles são meio que ocasionadas por deuses, né? Então, tipo, quando Aquiles ele tá lá conversando com Agamenon, que eu acho que aí o Agamenon roubou a Briseida ou Criseida, sei lá qual é o nome da mulher, e aí o Aquiles quer meter porrada no Agamenon. E aí, ao invés do Aquiles, como é que chama, né? Parar para pensar, né? Acho que é Atena, acho que é Atena, chega nele, segura o cabelo dele e fala, porra, não faz isso. Aí ele, tá bem, não vou fazer isso não, vou ficar de boa. E aí o cara fala uma coisa muito boa, né? Que os deuses gregos, eles sempre entram... Eles não são que nem os deuses do cristianismo, porque eles não entram no momento paradoxal. Eles estão ali em situações que eles perfeitamente podiam estar ausentes, entendeu? Ou aqueles podiam simplesmente ter parado e pensando, né? E pensado bem. E aí depois ele eu tô falando, mas enfim, vou chegar num ponto. Aí depois a passagem que ele faz da mente, digamos assim, homérica para a mente mais grega, clássica, ele menciona o Heráclito, que o Heráclito vai começar a falar que a mente ela tem uma noção de interioridade, de intensidade, enfim, que são qualidades que a mente, digamos assim, homérica não tem. E aí o que eu fiquei pensando nisso, talvez porque bateu na cabeça, é que parece que a mente homérica ela parece que tem algumas características estendidas, né, como você fala, né, só que é estendido via os deuses, né? Só que ao mesmo tempo ela não tem interioridade, e aí fiquei pensando em interioridade como temporalidade também. Não sei se eu sou muito kantiano, mas eu fiquei pensando então qual seria essa como é que se existe alguma interioridade ou se ela é pura superfície, né? A mente é pura superfície
Ou existe, enfim, algum tipo de interioridade, enfim. Não sei se... Uma coisa que você, enquanto você estava falando, né, eu fiquei pensando um pouco, você falou um pouco das coisas da mente homérica, né, e eu terminei pensando numa coisa talvez não muito bem relacionada, né, mas talvez a gente tenha nas figuras da, sei lá, da mitologia, das narrativas homéricas, né, essas figuras são de alguma forma símbolos culturais, né, e, sei lá, se você pensa os gregos que viviam nesse momento, eles vão ter uma relação com esses signos, né, que gera uma relação de causalidade, né? Se a gente pensa, eu já vi gente falando, por exemplo, talvez até o demônio de Sócrates, né, fosse tipo a voz da consciência, né? Ele, porra, na real era ele pensando melhor e dizendo, não faz isso não é muito massa, não é uma coisa muito legal de você fazer, né? Como você tem o caso do Homero, né? A Atena vai lá e puxa o cabelo dele. Mas eu já não sei te dizer se a gente pode pensar a mente estendida só nesse domínio da superficialidade. Eu acho que envolve meio que a via de mão dupla, assim, né? Tipo, o que emerge da relação da interioridade com a exterioridade. Só que aí tem a grande zona cinza, que é o que está no meio do caminho, né? Tem interioridade, tem exterioridade, mas o lance mesmo é a zona cinza que está no caminho. São as relações que vão ser constituídas a partir daí. Eu acho que termino pensando mais nisso, né? Tipo, na via de mão dupla, você tem do interior com o exterior e o que emerge daí. Acho que a mente, talvez se a gente pensar na caracterização da mente, seria uma emergência desses processos, né? Da interioridade e da exterioridade, elas combinadas, elas vão gerar o campo daquilo que a gente entende por cognitivo. Massa. Interessante isso. Eu fiquei pensando assim, só para um complemento, já que ninguém tem nenhuma pergunta. Você falou agora, então, uma coisa que me deixou... Você falou que, então, a mente seria justamente essa zona cinza, né, entre exterioridade e interioridade. Então, eu vou fazer a pergunta. Como é que é, então, assim, digamos assim, sei lá, geometricamente, topologicamente, essa interioridade, né? O que ela é? Porque eu entendi que ela não é a mente, eu acho isso faz muito sentido, que a mente seja um processo, eu não tô questionando isso, eu tô querendo agora entender o que é essa interioridade com qual a exterioridade lida, digamos assim, ou se relaciona. Eu acho que, sei lá, a gente pensando nesse caso, eu acho que a interioridade podia ser caracterizada pelos processos físico-químicos, equilíbrio, atividade elétrica no cérebro. Isso a gente tem de interioridade como interioridade material, e a gente tem talvez a interioridade subjetiva, que é a nossa experiência fenomênica com os nossos próprios pensamentos. Tipo, a experiência que a gente tem com o pensamento também caracteriza de alguma maneira essa interioridade. E aí talvez nesse caso a gente possa limitar aquilo que a gente tem de interioridade na mente, limitado no nosso corpo, mas não é algo estável, né? Tipo, ele está sendo constantemente, os processos do cérebro, do sistema nervoso estão sendo constantemente alterados por dispositivos exteriores, né? Então, você tem esse caso aí, tipo, a interioridade seria essa coisa físico-química, material, e a nossa percepção fenomênica daquilo que chamamos de interioridade, assim. Mas que nessa é uma interioridade dinâmica, né? Que se altera nesse tipo de construção, de relação. Continuando aqui, o Micron tem uma pergunta que não sei se é uma pergunta. Bem, você poderia ter. É uma pergunta, coitado, né? Tô com pena já do Gabriel. Isso me soa hegeliano. Você poderia tecer alguns comentários sobre? Eu entendo muito pouco de Hegel, então não dê muito crédito. Eu entendo muito pouco de Hegel também, então eu não sei se eu tenho lá muito crédito, né, para falar disso. Mas se a gente pode pensar numa relação, usando os termos tradicionais de filosofia da mente, tipo, que a gente tem relação input-output, tipo, uma luz se acende e ela gera um input, né, nos meus estados mentais que vão fazer ter uma percepção fenomênica da luz e das coisas que são iluminadas por ela. E você tem um output, né? Por exemplo, a luz se acende muito bruscamente e eu vou fechar meus olhos no primeiro momento, vou
vou me ofuscar. Então, sei lá, se a gente pensa nessa dinâmica, né, de entrada e saída, talvez a gente possa pensar na mente dentro de um processo dialético, né, tipo, estando caracterizado aí nesse processo, né, tipo, dos diversos inputs e outputs que aparecem na mente e, e a mente emergindo desse tipo de noção. Então, mas meus conhecimentos de Hegel são péssimos, são muito parcos. Eu fiz parte de um grupo de estudos da fenomenologia do espírito, a gente ficou um semestre lendo a introdução, aí o pessoal foi estudar alemão, e eu, enfim, não podia mais acompanhar por causa dos horários, e esse foi meu contato com Hegel, assim, né, para além dos manuais para ensinar no ensino médio. Mas eu acho que a gente pode pensar as relações da mente, o input e o output é uma relação dialética. Acho que é perfeitamente possível, assim. Eita, já tá rolando caça às bruxas aí, hein? Isso aqui não é bem-vindo nesse espaço, não. Aqui a gente não censura nenhum tipo de interação. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Já as panelas já estão tocando aqui. Elas estão intensas hoje. Caraca, eu tô ouvindo. Ninguém tem mais pergunta? O Antônio tem. Antônio, eu já vou fazer uma provocação, então, pelo visto. É o Antônio. Fala, Antônio. Não é uma pergunta. Vamos aguardar ele digitar, então. Ah, claro, posso sim. Eu vou mandar para o Rafael. Vou mandar para o Rafael. Aí deve ir para o link do. Aí eu peço para colocar no link do. Eu posso botar no vídeo também. No vídeo e Isso, no link. no Isso, Twitter. na descrição do vídeo. Isso. Desculpa, a minha cognição estendida está muito pouco estendida, que fiquei dando aula o dia todo em videoconferência, daí tô já me demorando um pouco aqui. Mas acho que tem um livro que chama The Extended Mind, que é do Richard Menery, né? Que eu tenho, inclusive, esse material, eu posso passar para vocês, né? Que ele é uma coletânea de artigos que abordam a ideia da mente estendida. Você tem contraposições, né? Você tem um pessoal tentando refutar a noção da mente estendida. É uma tentativa de refutação famosa, que é do Adams e Aizawa, que é meio que fazendo uma piada com a mente estendida, mas nesse livro está uma coletânea de artigos assim, que fala bem disso. Bem, por nada, valeu a pergunta. Mais alguém tem alguma questão? Tranquilo. Não perdoa a criação de expectativas. Mas, enfim. Alguém tem mais alguma pergunta? O Micron tem uma pergunta. E aí, Micron? Então, Gabriel, tu saberia falar alguma coisa sobre disjuntivismo? Cara, não faço ideia, não conheço. Se você tiver alguma recomendação, assim, o que é disjuntivismo? Se você puder falar, ficaria feliz. Eu tenho que liberar ele de novo. Peraí, que ele se automutou. Então, rapaz, é algo que eu li muito ano passado também. Eu sei que é uma proposta de entender a percepção a partir dessas teorias sobre mente estendida. Eu realmente li muito pouco sobre isso, eu queria ler mais. Aí, como aparentemente eu estudar esse tipo de teoria, eu pensei em perguntar, mas se não sabe, então... Então, beleza, eu vou procurar saber, inclusive, me interessa, né? Se eu tiver alguma recomendação, fico feliz de recebê-lo. Então, ainda não, mas enfim, a gente pode conversar depois. Pô, massa, maravilha. Bem, tem mais alguma questão?
Mais alguém? Gabriel, você quer fazer algum merchan? Você tem mais alguma últimas palavras? Cara, eu não tenho nenhum merchan a fazer. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, a participação de vocês. Foi muito bom. Inclusive, tiveram várias perguntas que fizeram pensar sobre muitas coisas. Agora, minha chamada... Não, caiu não. Mas queria agradecer a todos vocês. Realmente fico muito feliz de trabalhar isso. É um tema que eu estou voltando a trabalhar agora também. É muito bom apresentar aqui. Agradeço aí o espaço, né, que o Meta Comentários está proporcionando a gente. Tenho acompanhado aí praticamente todo segundo, estou gostando muito do que está saindo. Então, eu agradeço mesmo, porque isso já me ajudou também a ter mais inspiração para continuar produzindo aqui e ver mais coisas, que agora eu estou pesquisando isso diretamente de novo. Então, muito obrigado, gente. Valeu a todos vocês. Tá bom? Eu espero ver vocês nas próximas. Beleza? Então, obrigado a todos. Bem, eu agradeço também ao Gabriel, as pessoas que fizeram perguntas, as pessoas que assistiram, enfim, fico muito feliz também de a gente ter esse espaço aqui. As discussões são sempre muito boas, ainda mais que a maior parte delas são sobre temas que eu não conheço, então, para mim, pelo menos, está sendo bem rico nesse sentido. Só lembrando, semana que vem a gente tem a apresentação do Maurício, que é sobre imunologia e antropofagia como 2 regimes de relação com a alteridade. E parecia que estava longe quando ele mandou isso, né? Ele pediu para ser um dos últimos e já chegou nele. E lembrando que quem quiser participar, manda um e-mail para a gente no nosso e-mail, que tem lá no nossa conta no Twitter, né? E a gente vai liberar o próximo calendário em breve, né? Bem, vai ter que ser em breve, até porque já está chegando ao final do primeiro, né? Enfim, de novo, muito obrigado. A gente vai tentar botar isso. A gente está meio desleixado com botar as coisas no YouTube, mas enfim, peço perdão. Mas, enfim, até a semana que vem, né? Até a próxima. E foi um prazer. Valeu, gente. Obrigadão. Até semana que vem. Grande prazer. Até mais.